Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 18ª aula do curso de Parasitologia e hoje nós comentaremos acerca da filariose linfática. De antemão, é importante que vocês se atenham que é uma parasitose que é ocasionada aqui pela infecção de três espécies de eumintos, a saber são elas essas daqui, a Windchera branfrophyte, tem uma incidência global, só que é a única que está presente aqui na América. Nós temos essas outras duas aqui, muito presentes ali na região do continente africano e asiático. E é importante vocês se aterem ainda que trata-se aqui de uma parasitose que é caracterizada por ser uma antroponose de ciclo heterogênico, no qual o homem é o único hospedeiro definitivo e os mosquitos da espécie Culex são os hospedeiros intermediários, ou seja, trata-se aqui de uma parasitose que apresenta um vetor aqui como elemento de veículo aqui para o parasito. Ademais, é importante que vocês se atentem que a filariose é uma parasitose presente em diversas espécies de animais, incluindo aqui o ser humano. Fato é que a gente precisa se ater ainda que existe aí cerca de outras 6 espécies que são capazes de infectar o homem. No entanto, elas, embora infectem o ser humano, ela não acaba ocasionando aqui, elas, perdão, né, não ocasionam a doença. O fato é que no Brasil ocorrem apenas duas dessas, dentre essas 6 espécies aí, que são essas daqui. E eu preciso destacar aqui nesse quadro quais são os filarídeos encontrados aqui nos seres humanos. Então você tem aqui as subfamílias, os gêneros e as espécies aqui que estão atrelados aqui com parasitose em seres humanos. Quando a gente está falando aqui do parasito, eu quero já destacar aqui o verme adulto, que é encontrado na região aí de vasos e gânglios linfáticos, tá? E aí, geralmente, esses vasos estão aí, geralmente na região pélvica, pernas, mamas e braços. E aí você deve estar se perguntando, mas por que em especial essas regiões? Porque são regiões onde que acontece o respasto sanguíneo do cólex, ou seja, quando o cólex pica o ser humano, acontece aí o repasto sanguíneo, tá? Não menos importante, eu queria ainda destacar a vocês que o macho ele apresenta aqui um corpo afilado, com um aspecto aí que fica ali entre o branco e o leitoso. Ele apresenta aí entre 3,5 cm a 4 centímetros. E a parte posterior desse macho ele é curvado na porção ventral. Em contrapartida, quando a gente está falando da fêmea aí, ela tem um corpo afilado também e apresenta também esse formato aí, essa cor branco leitoso, só que, diferentemente do macho, ela tem aí entre 7 a 10 centímetros e ela apresenta aqui a parte posterior afilada. Além disso, nós temos aqui as microfilárias, que são encontradas aí nos capilares sanguíneos, também são conhecidas aqui dentro da literatura científica como embriões, tem a forma aí afilada, sendo que tem entre 250 a 300 micrômetros e apresento aqui uma fina bainha terminal, tá? Então tem aqui, ó, uma esquematização e o estágio larval é encontrado aqui no vetor, que no caso é o Culex, tá? Sendo que os estágios larvais L1 e L2, que não são infectantes, estão aqui na região muscular da região torácica do cúlex, e o estágio larval L3, que é aquele infectante, está na região aqui probicioide do inseto, e não menos importante, eu quero que vocês se atentem que apresenta aqui um formato salsiçoide, tá? Então lembra uma salsicha. Essencialmente, como que é o ciclo de vida aqui do parasito? Como que acontece? As microfilárias, elas se desenvolvem aqui até o estágio de larvas infectantes aqui L3 no mosquito. O mosquito, ele deposita aqui as larvas infectantes no momento do repasto sanguíneo, isto é, no momento ao qual ele pica o ser humano, tá? Consequentemente, as larvas L3, elas migram aí até a região de vasos e linfonodos, aonde elas vão crescendo e atingem a sua maturidade sexual. Quando atingem a maturidade sexual, os vermes adultos, fêmeas, acabam produzindo as microfilárias que vão atingir a corrente sanguínea e, consequentemente,
o mosquito ingere aí microfilárias quando se alimenta de sangue de uma pessoa infectada. Então, compreendam que o Culex, além dele transmitir, ele pode também pegar aí as microfilárias quando ele pica uma pessoa infectada. O fato é que a transmissão ela acontece essencialmente pela entrada aí das microfilárias no local aonde houve a picada do inseto, tá? Não entra nessa brisa louca, gurizada, de pensar que essas microfilárias aí são inoculadas pelo mosquito. Não. O que que acontece? Na hora que acontece o respasso sanguíneo, ou seja, no momento ao qual o mosquito pica a pessoa, aí acontece a penetração ativa aí pelo local da picada, tá? E aí o desenvolvimento das larvas se dá essencialmente aqui no interior do inseto vetor, sendo que as microfilárias em L1 acontecem em cerca de algumas horas após o repasso sanguíneo, de L1 para L2 aí cerca de 6 a 10 dias, e de L2 para o estágio larval L3 entre 10 a 15 dias, tá? E aí você tem o período pré-patente, que aí dura entre 7 a 8 meses. E aí, dando uma olhadinha aqui, eu quero que vocês se atentem que a periodicidade aí das microfilárias no sangue periférico está diretamente atrelado aqui com os hábitos alimentares do inseto. Então, ó, se vocês olharem esse gráfico, você tem aqui no eixo das abscissas o horário de coleta do sangue, tá? E aqui tem o percentual ao qual você encontra das microfilárias. Então aqui você tem os pacientes positivos, tá? E o dado interessante é que, se vocês observarem, essencialmente começa a crescer a partir das 8 da noite e perdura aí até umas 6 da manhã, que é aí o período da madrugada, que é onde geralmente o Culex vai fazer o repasso sanguíneo, tá? Essencialmente, como que se dá a evolução clínica da filariose? A filariose, ela apresenta essencialmente 4 quadros aí bastante clássicos, que são os casos assintomáticos ou subclínicos, as manifestações de fase aguda, as de fase crônica e consequentemente, você pode ter aqui a síndrome de eosinofilia pulmonar tropical, que é comumente denominada aqui dentro da literatura científica como EPT, tá? A patogenia também é importante vocês saberem que ela está diretamente atrelada aí com algumas ações. Primeiro, ação mecânica, ou seja, a questão da obstrução e rompimento aqui dos vasos linfáticos em decorrência da infecção parasitária, e ação inflamatória, que é, consequentemente, desencadeada aqui em decorrência aí do sistema imunológico tentar debelar a infecção aqui do parasito vivo, ou até mesmo em questão dos metabólitos que são oriundos aí da infecção parasitária, tá? No estágio assintomático ou subclínico, é importante que a gente saiba que não tem aqui nenhuma sintomatologia específica, entretanto, há atividade aqui parasitária no hospedeiro, tá? E aí, consequentemente, quais seriam essas ações parasitárias que acontecem? Você pode ter algumas lesões aí em vasos linfáticos ou até mesmo no sistema renal, que é aqui essencialmente uma ação mecânica, ou seja, um momento ao qual você tem uma obstrução do vaso. E na fase aguda agora, você já começa aqui a ter alguns sintomas, tá? Porque como você vai ter uma ação inflamatória, você tem aqui a linfangite, que é uma inflamação aí dos vasos linfáticos nos membros parasitários. Então, vamos supor, se eventualmente a porta de entrada tenha sido um membro superior ou um membro inferior. Consequentemente, você vai ter aqui a linfagite nesse órgão, tá? Você tem a adenite, que nada mais é do que uma inflamação e, consequentemente, uma hipertrofia dos glândulos aí na região inguinal. E, por fim, você tem aqui febre e mal-estar. Na fase crônica, você tem aqui um agravamento gradual aí das manifestações. Então, você vai ter linfadema, que é o edema aí do membro parasitário, hidrocele, que é uma situação na qual você tem um edema do escroto, e quiliúria, que é justamente uma ruptura aí do vaso linfático, que vai se dar aqui para dentro da via urinária, tá? O fato é que, aqui dentro do contexto da fase crônica, é importante vocês saberem que pode levar em um quadro de outros sintomas desconfigurantes que a gente consequentemente conhece aí dentro da nossa realidade como elefantíase, tá? E aí, quais são os quadros desconfigurantes?
linfadite, adenite, estase linfática, linforragia, linfedema, esclerose da derme, hipertrofia de epiderme, infecções bacterianas ou oportunistas e, consequentemente, isso aqui tudo acarreta, por exemplo, em aumento do volume do órgão, tá? Então tem aqui os exemplos clássicos de elefantíase, ó. Por exemplo, aqui o escroto teve um aumento muito acentuado, tá? Membro inferior, região de mamas, mas pode ter aqui membros superiores também, tá? E, como base diagnóstica, clinicamente, o que a gente vai fazer? É complicado, já de adianto de mão. Por quê? Ah, tem muitos casos assintomáticos e elefantíase, que é essa situação na qual você tem esse aumento dos órgãos, não necessariamente pode ser causado por filariose. Pode ter outras causas aí que estão atreladas, tá bom? Laboratorialmente, a gente faz o quê? A pesquisa em esfregar sanguínea aqui de microfilárias é o mais rotineiro. Imunologicamente, a gente pode fazer alguns testes aí imunológicos, no entanto, são inviáveis, por quê? Pode haver aqui algumas reações cruzadas e até mesmo um falso positivo aí, numa situação na qual a pessoa está curada. Os testes moleculares estão aí em teste, mas já são bastante promissores, e o ultrassom aí que pode ser utilizado para visualização aqui dos vermes adultos aí nos órgãos parasitados. Pensando agora num aspecto epidemiológico, é importante a gente se ater que a gente tem aqui uma distribuição em cerca de 80 países e, consequentemente, a gente tem aí cerca de 112 milhões de pessoas infectadas, tá? Preferencialmente, isso aqui acontece em países aqui de clima tropical e subtropical, a gente vai entender o porquê. E, consequentemente, o Brasil é um dos países americanos aí no qual tem-se uma alta prevalência de filariose linfática. Os fatores que estão diretamente atrelados com a instalação do parasita são, primeiramente, a presença, do vetor aqui, que no caso é o Culex, tá? E, consequentemente, algumas condições que são pré-requisitos para o estabelecimento do mosquito. Temperatura elevada, ou seja, entre 25 a 30 graus. A alta umidade do ar, então, entre 80% a 90%. E, consequentemente, uma baixa altitude. Tudo isso contribui para que haja uma manutenção aqui do mosquito. Pensando em aspectos profiláticos, como que a gente pode lidar com a filariose linfática? Primeiro, tratar os doentes, tá? E, consequentemente, a gente evita aqui o contato com o vetor. E aí, essencialmente, a gente pode fazer o combate ao inseto via o uso de inseticidas, tá? E o saneamento ambiental. E o tratamento da doença, ela envolve, essencialmente, 3 estratégias básicas. Primeira, é a erradicação do parasita. Então, a gente vai utilizar aqui alguma droga, que no caso aqui é o dietilcarbamizina, e a gente pode associá-lo com o albendazol. No entanto, quando a gente tem aqui pacientes com elefantíase, pode ter aqui uma situação na qual essa droga, que é o dietilcarbamizina, não faz tanto efeito. A gente precisa se ater aqui com o tratamento do linfedema, e aí está atrelado com higiene do local onde tem o linfodema, o uso de antibióticos e a fisioterapia. E aí você deve estar se perguntando, por quê, Pro? O fato é que quando você faz uma estratégia fisioterápica associada com um tratamento farmacológico, tu aumenta aqui o fluxo de linfa e, consequentemente, isso vai diminuir aí esse linfodema, tá? E, consequentemente, você faz aqui o tratamento da hidrocele e da quilocele, quando for o caso, mediante cirurgia plástica. Beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificação. Muito obrigado por terem me acompanhado aí ao longo dessas 18 aulas do curso de parasitologia. E eu espero de coração que tenha ajudado a todos vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima.